livro recentemente indicado como opção de leitura para crianças do 7º ano do Ensino Fundamental 2, no Colégio Loyola, em Belo Horizonte, reacendeu a discussão sobre os avanços do movimento político LGBT. Na literatura infanto-juvenil, chamada O Alto da Maga Josefa, as crianças acompanham as aventuras de um personagem chamado Toninho, que é um caçador de demônios, e a Josefa, que é uma maga que ele encontra no meio das suas andanças pelo sertão nordestino. Os dois formam uma dupla para derrotar criaturas mágicas. Mas em um diálogo que não passou despercebido a alguns pais atentos, a Josefa revela ser pansexual. No diálogo, essa Josefa diz: que é, Toninho? Vai ficar me julgando porque namorei um lobisomem? Me relaciono com quem eu bem entender. E tu não tem nada a ver com isso. Tu acha mesmo que depois de séculos de vida vou ficar me prendendo a coisa besta? Se eu gosto da pessoa, eu gosto da pessoa e pronto. Não tô nem preocupada se é homem, se é mulher, se não é nenhum dos dois. Esse diálogo entre os dois personagens vai transcorrendo de forma a impedir que o Toninho expresse qualquer opinião. E essa Josefa continua: mas se tu quer mesmo saber, eu sou pansexual e não me envergonho disso. Pronto, falei. É possível perceber claramente que o diálogo promove e celebra a identidade pansexual como uma espécie de ideal. E a personagem, que assim se declara, é apresentada pela autora da obra com mais autoridade moral do que heterossexuais e até homossexuais. Esse livro, O Alto da Maga Josefa, foi escrito por uma escritora chamada Paola Siviero. Foi ganhador em 2019 do Prêmio Leblanc, Melhor Romance Nacional de Fantasia, Ficção Científica ou Terror, e do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, Melhor Romance de Fantasia, além de ter sido finalista do Prêmio Argos. E, infelizmente, sem nenhum tipo de censura por classificação etária, tem sido considerado para ser trabalhado em escolas das redes pública e privada de ensino, como foi o caso do Colégio Loyola, lá em Belo Horizonte. Omara, essa ditadura LGBT, de novo. Nossa, vou te falar, meu coração, esse assunto até acelera minha frequência cardíaca, gente, de tão nervosa que eu fico com esse assunto. Nossa, é muito preocupante o que está acontecendo, gente, muito preocupante. Nós, pais e mães, a gente está, assim, vivendo tempos muito difíceis, tá? Para a educação dos nossos filhos. Precisa de muita atenção da nossa parte, tá, gente? Eu vi algumas resenhas deste livro aí, que todo mundo só tem elogios para ele, todas as resenhas que eu vi, só tem elogios. E as pessoas mais desatentas, com certeza, vão ler e vão achar muito bonitinho esse livro, tá? E é lógico, gente, que uma obra, né, que claramente quer cumprir uma agenda, a gente que é mais, né, tá mais atento, a gente percebe isso claramente, ela não vai encarar, assim, não vai escancarar, né, as suas reais intenções quanto ao que ela quer, tá? Porque se fosse assim, os pais não permitiriam que os filhos lessem o livro. Então, fica ali, né, subentendido. Ou seja, o livro, ele parece fofo, mas ele só parece, tá? Eu não li o livro, mas pelas resenhas que eu vi, eu quero fazer algumas observações. Primeiro, sobre esse trecho aí que a Gia acabou de ler pra gente, né? Que claramente é de cunho sexual. Aí eu pergunto, qual que é o objetivo desse diálogo, nesse livro? Eu não entendi por que essa menina tinha que abordar isso no livro, tá? Num livro infanto-juvenil ainda, né? Porque essa é a classificação desse livro. Vocês já perceberam, pessoal,
que hoje, no mundo, o assunto gira em torno de sexo? É um excesso desse estímulo, tá? E isso, gente, não tá normal, esse excesso, tá? No Instagram, a cada 10 posts que tem uma sexualização, tá? Nós somos bombardeados o tempo todo. É vídeo, é letra de música, é clipe, são livros como esse, é o tempo inteiro. Isso está sexualizando as pessoas num ponto, gente, que as pessoas estão colocando o sexo como, assim, o centro da existência dela. Então, assim, tudo está girando em torno disso hoje. Está ficando, assim, cansativo isso. Então, infelizmente, muitos jovens têm esse pensamento da Josefa hoje, tá? Quanto à sexualidade. Eles falam pra gente, que não olham o sexo das pessoas quando vão se relacionar com elas. Eles olham, se gostou, ficam. É exatamente isso que os jovens estão falando isso pra gente hoje, gente. De onde que tá vindo isso? De onde essa geração tá tirando isso? De obras como essa aí, pessoal. De obras como essa, tá? Querem acabar com a heteronormatividade, querem um amor livre. Todo mundo se relaciona com todo mundo. Não tem proibição de nada. Pai pode se relacionar com filho, mãe pode se relacionar com filho. Entendeu? Irmão com irmão, homem com homem, mulher com mulher. Gente com cachorro, com bicho. Não existe mais. Tudo pode. Você entendeu? Não existe proibição. É um amor livre, tá? E quem disse que não pode, gente? Deus, por acaso, Deus existe para esse pessoal aí? Então tá muito preocupante. E é a partir disso que eu quero fazer minha segunda observação quanto a esse livro. Quando a gente fala que Deus, se Deus existe ou não. A maga Josefa, no livro, segundo livro, ela era filha do coisa ruim, que eu não vou citar o nome dele aqui, com uma humana. Então, a maga Josefa era filha do coisa ruim com uma humana. Ou seja, ela era do mal, filha do maligno, tá? Mas, Toninho era o personagem do livro, tá? Mas estava com Toninho o ajudando a capturar os espíritos ruins, tá? Quando Toninho se deu conta, pessoal, quando ele se deu conta disso, de que ela estava ajudando ele a capturar, mesmo sendo filha do maligno, ele pensou que Josefa, sendo filha do maligno, não era uma má pessoa, não era tão ruim assim, entendeu? E assim, coisa ruim também não era tão ruim assim. Será que os demônios que eu capturei no passado, será que foi certo mesmo? Tá? Então, vocês estão percebendo, pessoal, como esse livro também coloca sementinhas na cabeça das crianças e dos adolescentes quanto ao coisa ruim aí? Vocês estão percebendo isso? Colocam na cabeça da criança e do adolescente que esse coisa ruim, que eu não vou citar o nome, tá? Ele pode ser uma construção errada, tá? E que ele pode não ser tão ruim assim. Entenderam, gente? O que esse livro está fazendo? Além de colocar aí essa agenda LGBT, ainda está dizendo que o coisa ruim não é tão ruim assim. Quem falou que ele é? Então, gente, pais e mães, cuidem de seus filhos. Vigiem os livros que eles estão lendo. Vigiem as apostilas dos seus filhos na escola. Olhem tudo, pelo amor de Deus, gente. Essas coisas aí, elas são implantadas, dessa forma, é de forma sutil, tá? Em doses terapêuticas que as pessoas vão colocando isso aí na cabeça dos nossos filhos. Aí depois a gente se surpreende com o filho dizendo pra gente esse tipo de coisa, que se relaciona, não olha sexo, não olha nada.
olhei, gostei, eu fico. Diz pra gente que não acredita em Deus. Então, pessoal, não confie seus filhos a ninguém. Por favor, tomem conta de seus filhos. É isso, Gi. Wellington, e um livro desse, uma literatura dessa para criança de 12 anos? Que maturidade uma criança de 12 anos tem para se defender desse tipo de conteúdo? Eu acho assim, sabe, a gente fica até sem o que questionar, na verdade. Onde que chega, como esses livros chegam, como uma pessoa tem um autor, né, que estuda tanto tempo. Acho que um cara, para escrever um livro, ele não escreve do dia para a noite, ele tem que analisar, ele tem que reestruturar o livro, tem que vai para chama lá, onde que eles fazem o livro, eles fazem uma certa análise do livro, voltam novamente, talvez aquele contexto não deu certo, então são vários parâmetros até escrever um livro dessa maneira. E aí a gente percebe que são livros focados, né, igual ela mesmo falou, são ganchos, mensais subliminares, né, dentro dos livros, onde que você lê e aquilo fica no seu subconsciente e aquilo vai germinando durante o tempo, né? Então é isso que eles querem. Eles querem que aquilo vai germinando. É igual ela falou, a Almara falou a questão de cada 10 contextos que você, cada conteúdo, na verdade, que você passa no Instagram, pelo menos ali 3, 4 já é voltado para a área sexual, né? Que a gente vai olhando ali. O que eu deixo assim para análise? Não sei se vocês perceberam uma vez também, tinha um desenho da Disney, no momento que não sei se é o Pateta ou quem está caindo num prédio, sai uma mulher com os seios para fora, só que é muito rápido. Então a gente não consegue, no momento, ele não fica expressivo. Mas se você jogar em câmera lenta, você vê ela saindo. E aquilo vai moldando o nosso subconsciente, né? Então é isso que eles estão tentando fazer. Eles estão tentando começar a destruição da base, para não ficar difícil igual hoje, tipo assim, conosco, né? Que nós não tem como mais querer nos subverter, né? Eles vão tentar lá embaixo, nas pessoas que são mais vulneráveis. Inclusive até o Bolsonaro, né? Levou um livro lá que ele introduz o dedinho aqui, introduz o dedinho aqui, e aí ele tentou fazer isso lá na Globo, e eles, não, que isso, candidato, e tal. E eu falei, isso aqui é para professor, é para criança de 9 anos, qual que é o problema? E eles não deixaram, né? Aí tentou relativizar lá, tentaram fazer vários tipos de coisas para... É o que eles estão fazendo hoje, né? O Lula fala que as mulheres devem apanhar não dentro de casa, mas fora de casa, e eles falam que é uma gafe. Então, eles estão tentando cada vez mais minimizar coisas que são muito sérias e potencializar coisas que não são relevantes para a nossa vida, né? Então, assim, isso não é de hoje, gente. Isso aí vem de Sartre, isso aí vem de Simone de Beauvoir, vem daquelas mulheres lá atrás que elas subverteram várias crianças, inclusive colocaram até para ter relação sexual com o Sartre, né? E, assim, eu acho que é um tema muito complexo, tem N livros para poder a gente pautar aqui, e eu acho, assim, sabe, deplorável mesmo um tipo de situação dessa, mas a análise da Almara foi a melhor aí, né? Da Almara, quer dizer, desculpa, não, Almara. A análise dela foi a melhor, ela pegou bem a fundo o tema, entendeu? E eu creio que o doutor também deve trazer algo bem relevante para nós aí. Giovanni, como é que você avalia aí o uso desse livro? Quero te chamar a atenção a respeito das premiações, né? Inúmeras premiações que um livro desse recebeu. Não, assim, eu subscrevo 100% aí o que a Omara e o Wellington já falaram, e eu queria destacar um dos pontos, esse das premiações, né? Ganhou prêmios de melhor ficção infantil do ano para o Brasil todo, né? Prêmio nacional, e assim, é surreal. Eu não li o livro, confesso que eu não li. Eu li o trecho, esse trecho super polêmico, que foi disponibilizado pela imprensa. E, assim,
tecnicamente, você fala desde o ponto de vista, excluindo o tema em si, que já é completamente absurdo, como o Omar e o Wellington já explanaram muito bem sobre. Mas, tecnicamente, olhando desde o ponto de vista da literatura, o livro é fraquíssimo, mas é muito fraco. O argumento é ruim, né? O argumento que a história do livro é muito ruim, não tem sentido nenhum, não traz, né, os livros, literatura traz atrás de si verdades, ensinamentos, né, de forma mais velada ou menos velada, mas toda literatura que se preze, ela traz ensinamentos atrás, a não ser essas ideias aí satanistas, me parece que é isso, e essa ideia assim, de pansexualismo. O livro não traz contribuição nenhuma, não discute nenhuma grande questão da humanidade, é muito fraco. A escrita é ruim, os diálogos são mal escritos, né? É um negócio meio, parece redação de escola, né? Assim, foi passado para menino de 12 anos, porque parece que foi escrito por um menino de 12 anos. Mal feito, e ganhar como prêmio nacional, um país que tem Monteiro Lobato para literatura infantil, um país que tem Cecília Meirelles para literatura infantil, um país que tem Pedro Bandeira, são grandes autores, independente de posição ideológica, mas é gente que dominava a técnica de literatura. E um país desse dar um prêmio nacional para um livro tão mal escrito assim, é vergonhoso, mostra a que ponto nós chegamos na educação brasileira, que não é capaz mais de produzir escritores. Né? Nós estamos aí encaminhando a morte de uma língua belíssima, né, a última flor do lácio, que é o português, obra nossa, porque a educação brasileira não sabe mais formar escritores, são os escritores que fazem a língua. E não sabemos mais formar escritores porque eu gosto muito do Olavo. Uma vez perguntaram, professor, sobre a educação brasileira, qual que o senhor acha, do Trotspeak, qual o senhor acha que é a solução para a educação brasileira? Ele falou, meu filho, o problema da educação brasileira é o maior problema mais grave, mais sério, com o qual a humanidade já se debateu durante toda a história. E eu nem sei se tem solução. Então, esse é o nível da nossa educação, e que chegou a esse ponto justamente porque trocaram as ideias que norteavam a educação, de formar nos valores, de repassar a tradição do nosso povo, para uma ferramenta ideológica. A educação foi se transformando numa ferramenta para formar militantes políticos de esquerda, e chegou nesse ponto que nós estamos vendo aí, texto tão mal escrito como desse livro, ganhar aí prêmio nacional em literatura e em ficção. E agora um outro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte, o Loyola é um dos colégios mais tradicionais de Belo Horizonte. Temos alguns poucos colégios tradicionais aqui, ele está pelo menos entre o top 5, assim, entre os 5 colégios mais tradicionais de Belo Horizonte. Mensalidade caríssima, talvez seja dos colégios tradicionais a mensalidade mais cara. Ele é um colégio de elite, desde a sua fundação ele foi feito para formar a elite aqui da cidade, né, os filhos da elite, para justamente criar a geração que iria guiar a cidade no futuro. E a gente está vendo como é que a nossa elite, a elite aqui da nossa cidade, da nossa capital de Minas, está sendo formada. Com essa, me desculpem aí a crueza do termo, mas com essa porcaria, porque é uma porcaria, não consigo usar um termo mais leve do que esse. Então, os pais pagam uma mensalidade caríssima para os filhos receberem essa formação péssima. E há um outro ponto, o Colégio Loyola é mantido pela Companhia de Jesus, pela Ordem dos Jesuítas, que é uma congregação católica que deu muitos grandes santos à igreja, a começar pelo seu fundador, Santo Inácio de Loyola, da onde o Colégio Loyola tira o seu nome, e que eu tenho certeza absoluta que está completamente envergonhado pelo uso que estão fazendo do seu nome nesse colégio. Né? Santo Inácio é exatamente o oposto, tanto no nível técnico que o Loyola está oferecendo, que a gente está vendo que é muito baixo, que mandaram os alunos lerem um livro tão ruim assim, mostra que a educação no Loyola está muito ruim, quanto também pelo seu conteúdo, que é completamente contrário aos princípios da fé cristã, fé pela qual o Santo Inácio de Loyola entregou
toda a sua vida, né? Foi um dos grandes combatentes da fé católica, e agora ele vê o movimento que ele fundou, a ordem religiosa que ele fundou, sendo usada para destruir esses valores que ela deveria, na verdade, propagar e fortalecer. Então, é terrível. Sobre todos os aspectos, essa notícia é muito ruim, e é uma lição para a gente, é um sinal para a gente ficar esperto. Não é que você está colocando num colégio super tradicional, num colégio que tem muita fama, num colégio que a mensalidade é muito cara, num colégio que é confessionalmente católico, que a educação dos seus filhos está assegurada. Ao contrário, a educação é a missão dos pais. Os pais são os primeiros educadores e eles precisam estar muito dentro da educação para proteger os filhos dessas porcarias que a escola brasileira tem oferecido aos nossos alunos. Mas só pontuando uma coisa aqui, Giovana. Claro, fica à vontade. Nossa academia de letras também é exemplar, ué. Não, tem. Gilberto Gil, Fernanda Montenegro, Ronaldinho Pereira, Fernando Henrique Cardoso, Sarney. Então, nós estamos muito bem amparados, não se preocupar, não. Não, a Maria Bethânia agora é acadêmica, eu não sei se você viu, esse ano ela assumiu uma cadeira, a Maria Bethânia. Só pra você ter ideia. Então, só renomados, só pessoas que sabem o português e a literatura, assim, 10. Vocês se lembram, há uns 10, 15 anos atrás, o Ronaldinho Gaúcho, o jogador, o bruxo. Não tem nada contra o Ronaldinho Gaúcho, eu sou atleticano, ele é um dos meus ídolos. Mas, assim, não tem relevância literária nenhuma. E ganhou um prêmio da BL, o maior prêmio que a Academia Brasileira de Letras dá, o Ronaldinho Gaúcho recebeu. Então, infelizmente é isso. A gente está construindo aí a morte de uma língua, que é a língua portuguesa. Mas antes da gente... Olha, gente, muito obrigada, viu? Aí, excelente. Mas antes da gente mudar de assunto, eu só queria voltar aqui com você, porque eu acho que toda vez que a gente traz o tema LGBT, é muito importante reforçar que ninguém aqui está sendo preconceituoso. Nós não estamos sendo preconceituosos. Nós só queremos apresentar para você que o movimento político LGBT, ele já deixou de ser aquele movimento que queria respeito, aquele movimento que queria o seu espaço ali, que todos os gays, lésbicas têm direito a ser tratado igualmente. Já deixou de ser isso há muito tempo. Eles declararam guerra ao heterossexual. Eles querem impor, não só no Brasil, e no mundo todo, eles querem impor um novo normal. É como se não fosse mais natural e normal e aceitável homens com mulheres. Isso é retrógrado, isso é um jeito antigo. Hoje é a transsexualidade, que já são tantos nomes, né, que a gente nem sabe mais o que dizer. Então, só para reforçar com você, que está passando aqui pelo canal pela primeira vez, né, para você ter essa consciência, para você se despertar para essa consciência, observa, tudo que eles fazem não é por respeito, não. Eles já têm o respeito. Eles já são respeitados. Eles têm espaço em qualquer lugar para trabalhar, para estudar, para viver. E entre as quatro paredes, eles fazem o que eles quiserem. Nós não podemos mais aceitar que eles avancem e se imponham dessa forma sobre as nossas famílias. É só isso que nós estamos denunciando aqui, cada vez que a gente traz esse tema LGBT. Então, fique atento, observe. Eles querem nos fazer crer que eles querem respeito, mas o respeito eles já conquistaram há muito tempo. Eles já avançaram em muito e o que eles querem é destruir a heteronormatividade. Então, fique atento, proteja a sua família, proteja os seus filhos.
Omara, você está pedindo a palavra aí? Quer acrescentar mais alguma coisa nesse tema? Só queria acrescentar aí, Gi, na sua fala, que esses movimentos políticos, né, vamos falar do LGBT, o pessoal que está por trás desse movimento, né, eles não estão lá para poder proteger, para poder lutar por respeito, eles estão ganhando dinheiro atrás disso. Esse movimento, são as pessoas que estão por trás desse movimento, tá? Ninguém está lá para lutar por direitos, eles estão ganhando, eles vivem disso. Eles são agiotas do movimento, eles estão trabalhando, tá? E o trabalho deles é colocar as pessoas umas contra as outras. Esse é o movimento. Só que eles ganham salário para fazer isso, tá? Então, a nossa briga não é contra os gays, homossexuais, nem nada disso. É contra esse movimento que usa as pessoas, está usando as pessoas, né? Para poder se manter, né? Para poder ganhar dinheiro e cumprir essa agenda ideológica aí. É esse o objetivo do movimento LGBT, tá? Então, só para complementar a sua fala, Gi, essa é a forma que eu vejo o movimento LGBT. Mas é exatamente isso mesmo.